Há momentos na vida em que tudo parece chegar ao fim. Quando o que era certo desmorona, quando o que sustentava se perde, quando o coração fica apertado e a alma se pergunta: e agora? Mas é justamente nesses instantes, quando não há mais força, nem saída, nem esperança, que Deus costuma iniciar os seus maiores milagres. Porque o milagre nunca começa quando temos muito, sempre começa quando só temos um pouco. E às vezes, esse pouco parece tão pequeno que achamos que não serve para nada. Esta é a história de uma mulher que chegou ao limite. Uma mulher que não tinha mais nada, exceto um pouquinho de azeite. E foi justamente ali, naquele restinho quase desprezível, que Deus escreveu uma das maiores lições de fé da Bíblia. Agora, respire fundo, porque esta história pode falar diretamente com você. Numa pequena vila em Israel, vivia Maria, uma mulher simples, discreta e marcada pela dor. Ela havia perdido o marido, um homem temente a Deus, e agora carregava sozinha a responsabilidade de cuidar de seus 2 filhos. Por um tempo, ela ainda conseguiu manter a casa, pagar algumas contas e sobreviver. Mas a vida começou a apertar de todos os lados. As dívidas cresceram, as portas se fecharam e os credores, impiedosos, apareceram à sua porta exigindo pagamento. Maria não tinha dinheiro, não tinha bens, não tinha ninguém para defendê-la. E aquilo que ela mais temia aconteceu. Se não pagar, levaremos seus filhos como servos. O coração dela quase parou. Naquela noite, enquanto seus filhos dormiam, Maria se ajoelhou no chão, de terra batida, colocando o rosto entre as mãos. Ela chorou como há muito tempo não chorava. Mas no meio daquele choro, algo dentro dela ainda sussurrava: procure o profeta, não desista. Então, ao amanhecer, ela saiu em busca de Eliseu, o homem de Deus. Ao encontrá-lo, ela mal conseguia explicar a dor. Meu marido servia ao Senhor. Agora estou sozinha. Os credores querem levar meus filhos. Eliseu ouviu em silêncio. Mas o que disse logo depois parecia, aos olhos humanos, estranho. O que você tem em casa? Maria baixou os olhos. Era vergonhoso admitir. Nada, apenas uma botija pequena de azeite. Apenas isso, um restinho. Um pouco que não pagava dívidas, não sustentava ninguém, não resolvia nada. Mas Eliseu sorriu. Porque Deus nunca começa um milagre com aquilo que falta. Começa com aquilo que você ainda tem. Então vá, disse ele com firmeza. Peça vasos emprestados. Muitos, não pegue poucos. Depois, volte para casa, entre com seus filhos, feche a porta e comece a derramar o azeite. Maria ficou sem ar. Derramar o quê? Como? Por quê? Mas mesmo sem entender, ela obedeceu. Ela e seus filhos bateram de porta em porta. Você tem um vaso sobrando? Pode me emprestar uma vasilha? Qualquer pote serve. Alguns perguntavam o motivo. Outros estranhavam. Mas ela não estava ali para explicar. Estava ali para crer. Quando voltaram para casa, havia vasos de todos os tamanhos espalhados pelo chão. A sala parecia um depósito improvisado. E então, ela fechou a porta, como Eliseu mandou. Seus filhos ficaram ao lado dela, atentos, cheios de esperança e medo ao mesmo tempo. Maria segurou a pequena botija. Aquilo era tudo o que ela tinha. Tudo. Com as mãos trêmulas, inclinou o vaso de azeite sobre a primeira vasilha, e o impossível começou. O azeite fluía. E fluía, sem parar. Oh, mãe, está enchendo, sussurrou um dos meninos com os olhos arregalados. Maria encheu o primeiro vaso, e quanto mais ela derramava, mais azeite surgia. Depois o terceiro, depois o 10º. E quanto mais ela derramava, mais azeite surgia. O coração dela pulava no peito. Cada vasilha enchida era como uma resposta de Deus dizendo: eu estou aqui, eu nunca te abandonei.
Quando o azeite começou a se aproximar da borda de mais um vaso, ela gritou: "Tragam mais um!" Mas um dos filhos respondeu: "Mãe, acabaram." E então, somente naquele instante, o azeite parou. O milagre tinha sido completo. Maria correu até Eliseu. "Já tenho os vasos cheios, o azeite não acabou." E o profeta respondeu: "Vá, venda o azeite, pague suas dívidas e viva com o restante." Aquilo que começou como um restinho desprezível se transformou em abundância. Aquilo que parecia o fim se tornou um recomeço. Aquilo que parecia destruição se transformou em provisão. E assim, Maria descobriu a verdade que muitos de nós ainda esquecemos. Deus não precisa de muito para fazer o impossível. Ele só precisa do que você tem, mesmo que pareça pouco. Às vezes é um pouco de fé, um pouco de força, um pouco de coragem. Uma última oração no meio do desespero. É com esse pouco que Deus faz o céu se abrir. Então, se você hoje também sente que só tem um restinho de esperança, um restinho de forças, um restinho de fé, coloque isso diante de Deus, porque o milagre não está na quantidade, está na entrega. E lembre-se, o azeite só começou a jorrar depois que ela fechou a porta. Porque tem milagres que Deus faz no secreto, longe dos olhos dos outros, no íntimo, no profundo. Agora, antes de você ir, um pedido especial. Se inscreva no canal Crer Mais, ative o sininho e compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir isso hoje. Que Deus cuide do seu pouco e transforme em muito. Amém.